Neste belo encontro, estamos aqui a conversar com guias espirituais, a quem endereçamos nossa saudação e louvor, aos dirigentes espirituais como um todo, que compõem o quadro de ação espiritual online e a participação também as pessoas que deverão aqui participar. Passamos então a palavra para a dona Norma, mas antes vamos à prece inicial. Queridos guias espirituais, aqui nos encontramos com humildade, fé, vontade de ajudar, de aprender e de cooperar com a espiritualidade. De aprender mais e melhor, para que igualmente possamos ajudar mais e melhor a expansão do Evangelho e o preparo espiritual que cada um de nós precisa assumir, aprender e fazer. Obrigado. Vamos ao trabalho. Gratidão, Senhor Hernandes. Olá, queridos irmãos. Que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vamos dar início, então, ao nosso Evangelho no Lar do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. E hoje estudaremos o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Estamos nas instruções dos Espíritos, no subtítulo O Duelo. Item 12. Vamos à leitura? O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas, incontestavelmente, é a prova de uma covardia moral, como no suicídio. O suicida não tem a coragem de afrontar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de afrontar as ofensas. Então, vamos dar uma paradinha para refletirmos. Para a espiritualidade superior, o duelo, meus irmãos, não é ato de legítima defesa, é um homicídio. E um hábito absurdo, digno dos bárbaros, sendo superável, não é, como aconteceu com o tempo, com o avanço moral da civilização. Então, quanto mais a civilização se apoie na fraternidade, no amor ao próximo, qualquer tipo de duelo, tanto individual como coletivo, vai minimizar-se, não é verdade? O Livro dos Espíritos nos esclarece em algumas questões acerca deste tema. Na questão 758 é perguntado: o duelo pode ser considerado como um homicídio da parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está mais ou menos seguro de sucumbir? E a espiritualidade responde: é um suicídio. Então, Kardec insiste na 758A. E quando as chances são iguais? É um homicídio ou um suicídio? E a espiritualidade responde: é um e outro. Em todos os casos, mesmo naqueles em que as chances são iguais, o duelista é culpável. Primeiro, porque ele atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida do seu semelhante.
Em segundo lugar, porque expõe a própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. E aí, na 759, Kardec pergunta: qual é o valor daquilo que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? E aí a espiritualidade responde: o orgulho e a vaidade, duas chagas da humanidade. Na 759A, Kardec fala: mas não há casos em que a honra se encontra verdadeiramente empenhada e em que um recuo seria uma covardia. Então a espiritualidade responde: isso depende dos costumes e dos usos. Cada país e cada século tem aí um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e mais avançados em moral, eles compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrestres e que não é matando ou se fazendo matar que se repara um erro. Há mais de grandeza e de verdadeira honra em se confessar culpado quando se errou, ou em perdoar quando se tem razão, e, em todos os casos, em desprezar os insultos que não podem nos atingir. Então, agora fica mais claro, né, meus irmãos, para o nosso entendimento, o quanto o orgulho e a vaidade impedem que o duelista não tenha coragem de enfrentar as ofensas, assim como o suicida não tem a coragem de afrontar as vicissitudes da vida. Mas isso acontece porque a mensagem libertadora que o Cristo proferiu há 2025 anos atrás ainda não está sendo praticada efetivamente pela humanidade, meus irmãos. Vamos dar prosseguimento à leitura do Evangelho, porque ele nos diz assim: o Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em apresentar a face esquerda àquele que feriu a direita do que se vingar de uma injúria? O Cristo não disse a Pedro, no jardim das oliveiras: tornai a pôr vossa espada na bainha, porque aquele que matar pela espada perecerá pela espada? Com essas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo? Com efeito, meus filhos, o que é, pois, essa coragem, nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, bramindo a primeira ofensa? Onde, pois, está a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue? Mas que trema, porque sempre no fundo da sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Sabemos, né, meus irmãos, que Caim matou seu irmão Abel, né? Fato bíblico do Antigo Testamento. Foi-me preciso sangue para salvar minha honra, dirá a essa voz. Ela, porém, responderá: quiseste salvá-la diante dos homens, por alguns instantes que te restam para viver na terra, e não pensaste em salvá-la diante de Deus. Pobre louco, quanto sangue pediria o Cristo
pois por todos os ultrajes que recebeu. Não somente o haveis ferido com o espinho e a lança, não somente o haveis pregado num madeiro infamante, mas ainda, no meio da sua agonia, pôde ele ouvir as zombarias que lhe eram prodigalizadas. Que reparação, depois de tantos ultrajes, vos pediu? O último grito do cordeiro foi uma prece para seus carrascos. Ó, como ele, perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Vamos refletir, meus irmãos, acerca dessas belíssimas verdades aqui retratadas, não é? Vamos lembrar, por exemplo, que trazemos as leis de Deus escritas em nossa consciência, que Jesus veio para nos relembrar disso, porque nós já estávamos esquecidos do que Moisés houvera trazido antes, né? Antecedendo ao Cristo. Então, precisamos lembrar também que a cada um de nós é dado segundo as obras que praticamos. Se nós não temos benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições e não perdoamos as ofensas, não cumprimos a verdadeira caridade como a entendia Jesus. E assim, meus irmãos, nós nos comprometemos com as leis do Pai, que é amar ao próximo como a si mesmo. Jesus também não nos disse: amai mesmo os vossos inimigos? E a espiritualidade, lá na questão 887 do Livro dos Espíritos, ela nos esclarece que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor tenro e apaixonado, não é verdade? Isso é impossível, é contra a natureza. Agora, que amar aos seus inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim fizer, ele torna-se superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo dele se coloca, se procura tomar vingança, meus irmãos. Então, aquele que proceder como Caim, que matou seu irmão, não é? Dizendo que estava lavando a honra com sangue, ele salva a honra diante dos homens, como diz a espiritualidade, na breve existência terrena, e não pensa em salvá-la diante de Deus, por descumprir sua imutável lei de justiça, de amor e de caridade. E assim, a gente pode entender por que o nosso querido mestre tinha autoridade moral para proferir esses ensinamentos belíssimos que nos deixou e que nos levaria à salvação se praticássemos integralmente. Porque ele foi fiel ao que ele pregava durante sua existência aqui entre nós. E até no momento extremo, ele elevou o seu pensamento ao Pai e pediu: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Portanto, queridos irmãos, é por isso que a espiritualidade finaliza esse item 12 dizendo: perdoai e orai por aqueles que vos ofendem.
porque assim estareis em comunhão com as leis imutáveis, e vossa honra estará salva diante de Deus. É isso, queridos irmãos. Vamos agora passar a palavra para nossa querida Vânia, que dará prosseguimento ao estudo desse item 12. A palavra é sua, minha querida irmã. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Vânia. Gratidão, Norminha. Então, na sequência dessa instrução dos Espíritos, que está no item 12, que é uma mensagem de Santo Agostinho, nós temos as seguintes colocações. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Preceito quer dizer norma, regra. Amai-vos uns aos outros. E então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje, a ofensa, com o perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso, e vos tratará de covardes. Erguei bem alta a fronte e mostrai que também ela não temeria cingir-se, rodear-se de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio autorizado por falsos ares de honra, que, entretanto, não passa de orgulho e amor próprio. Ao vos criar, terá Deus vos concedido o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não. Somente à natureza ele conferiu esse direito, para se reformar e se reconstruir. Quanto a vós, não permite sequer que disponhais de vós mesmos. Como o suicida, o duelista se achará marcado com sangue quando comparecer perante Deus. E a um e outro, o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com sua justiça aquele que desserraca seu irmão, quanto mais severa não será a pena para quem chegar à sua presença com as mãos sujas do sangue de seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, Santo Agostinho, neste último trecho de sua instrução, de sua mensagem, ele lembra a regra, a norma de ouro que deve conduzir a nossa vida e os nossos esforços. Amai-vos uns aos outros. Como nós já vimos no capítulo anterior, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Então, o amor é a solução para todos esses dilemas que há séculos vêm envolvendo o homem. E entre eles, a vingança, o ódio e o duelo. Então, se o Cristo nos recomendou amai-vos uns aos outros, por que é que nós vamos assumir ares de criaturas honradas e vamos cometer um assassinato, um homicídio? Nós vamos matar aquele que nós julgamos que nos ofendeu a honra, e quase sempre ele é menos preparado do que nós. Então, Santo Agostinho coloca que nós não tenhamos medo, que não levemos em conta a consideração de muitos que poderão taxar-nos de covardes diante de qualquer situação em que a gente não responda com violência, né? Porque Santo Agostinho acerta o ponto quando ele diz que tudo não passa de orgulho e de amor próprio. Orgulho ferido, amor próprio. A criatura coloca-se numa posição superior aos demais e acha que ela merece e ela deve ter a honra lavada com sangue.
Então, essa ideia é contrária à criação de Deus por nós, porque só Deus tem o direito de vida e de morte. Ele não nos deu esse direito. E a natureza, Deus conferiu esse direito para se reformar e se reconstruir. Então, aí nós podemos ampliar a nossa compreensão, entendendo que a questão de vida e morte, primeiramente, está confiada à natureza. Né? Então, quando os nossos órgãos estão gastos, quando o nosso fluido vital está chegando ao fim, a natureza já prepara para nós retornarmos à parte espiritual. A parte orgânica vai perdendo a sua vitalidade. Então, aí é a hora de dar a sequência a essa situação. Morre o corpo físico, mas o espírito continua. Tá? Então, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Esse direito Deus conferiu à natureza e com objetivos bem claros: reformar, modificar-se e reconstruir, dar origem a um outro tipo de vida, a outras vidas. Como o suicida, o duelista que procede assim, vai estar manchado com sangue. E quando ele chegar ao tribunal divino, o soberano juiz, que é Deus, lhe reserva rudes e longos resgates. Santo Agostinho, com certeza, usou o vocabulário típico da época, e mesmo por conta de sua formação católica, castigos. Mas nós reiteramos aqui o que nós já colocamos várias vezes. Deus não castiga e nem pune as suas criaturas, os seus filhos. É a própria criatura que, através das suas más escolhas, envereda, vai por caminhos tortuosos. Né? Se Deus ameaçou com a sua justiça aquele que despreza o seu irmão e diz raca, né, uma palavra hebraica que significava raça que não vale nada, o que não aconteceria quando alguém chegasse com as mãos sujas de sangue do sangue do seu irmão para ser julgado? Então, nós sabemos que a criatura recebe de acordo com o que ela fez. Se ela cometeu um crime, um homicídio, então ela vai sofrer as consequências do seu ato. Está aí uma prova da justiça e da misericórdia divina em favor de todos nós, pois todos nós recebemos aquilo que nós demos, né? É plantio e colheita. Santo Agostinho considera que é tempo de nós começarmos a modificar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Já se passaram tantos séculos após a vinda do Cristo e nós ainda observamos muitas situações onde a vingança, o duelo, o ódio estão presentes, levando à destruição de criaturas, de animais, de cidades, de construções e de muitas coisas más, destruindo a esperança e a fé de muitos. Então, que nós busquemos recordar Jesus, que no seu último suspiro, pregado na cruz, ainda dirigiu ao Pai a prece, onde ele pediu: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Tais manifestações, é claro que ainda revelam a nossa inferioridade moral e espiritual,
Mas os tempos são chegados. Estamos aí em plena transição e todos nós estamos sendo chamados para o nosso testemunho. Alguns com problemas financeiros, outros desempregados, outros com problemas de saúde física ou do seu ente querido, as desavenças familiares, né? As separações dos casais. Então, muita coisa acontecendo, por quê? Por falta do perdão, por falta de nós nos esforçarmos para colocarmos em prática amai-vos uns aos outros. Que o perdão, a indulgência, a benevolência, a paciência e a tolerância estejam conosco em nosso lar, em nosso local de trabalho, no local onde estudamos, na vida social, enfim, para que todos nós possamos ter paz, para que todos nós nos sintamos encorajados e fortalecidos para prosseguirmos em nossa luta para a nossa jornada evolutiva. Grande abraço a todos e agora eu passo a palavra para a querida Norminha, que está de volta, graças a Deus, que vai ler para nós e comentar uma linda página do livro Vivendo o Evangelho, volume 1. É com você, Norminha. Gratidão, querida Vânia. Pois é, essa página não é uma psicografia de Antônio Baduy Filho e o espírito é André Luiz. É a lição número 148, né? Duelo íntimo. Então, só o título já nos faz levar a uma reflexão, meus irmãos. Nós já dissemos que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, né? Também sabemos que, como espíritos imortais, em nossa consciência, nós trazemos registros das imperfeições atuais que nós precisamos burilar e também inconscientemente as imperfeições pretéritas e que às vezes, quando somos testados e saímos do prumo, elas se manifestam como gatilho, entendeu? E afloram. Isso nos lembra até uma alegoria daqueles dois anjinhos, não é? O anjinho bom, simbolizando a parte da consciência que tem as leis de Deus, que nos chama a atenção para não irmos por um determinado caminho. E o anjinho mau, essas nossas imperfeições que nós precisamos domar. É esse duelo íntimo que André Luiz vai tratar aqui de uma forma brilhante. Então, diz André, arrogância contra a humildade, violência contra a mansidão. Quantas vezes, né, meus amigos, a gente fala, nossa, não sei como eu tive aquela reação violenta. A gente, às vezes, trouxe lá de trás aquele instinto, né, ainda agressivo, animalesco, de outrora. Cólera contra a paciência. Egoísmo contra a caridade. Prepotência contra a sensatez. Aflição contra a esperança. Precisamos confiar em Deus e no tempo dele as coisas acontecem. Intolerância contra a indulgência. Descrença contra o otimismo.
fraqueza contra a coragem. É preciso que tenhamos fé na vida. Trabalhar e ter fé na vida. Que as coisas acontecem a nosso favor. Grosseria contra a brandura. É tão comum, né, meus irmãos? Até dentro do ambiente familiar. Às vezes, presenciarmos grosserias contra um ente querido que está só querendo nos ajudar, falando com brandura, mas como a gente não quer ouvir, estamos com os ouvidos moucos, nós preferimos sermos grosseiros, não é? Isso tudo a gente precisa trabalhar no nosso dia a dia. Vingança contra o perdão. Essa bela fala que a nossa querida Vânia acabou de falar, não é? Vigiarmos muito as nossas atitudes para que não nos percamos, não é? Precisamos perdoar. Não é com violência que a gente vai resolver a situação. Basta nos colocarmos no lugar do outro. Se nós estivéssemos naquela condição, gostaríamos de ser perdoados, não é? Preguiça contra o trabalho. Certa vez, eu ouvi uma explicação de uma palestrante espírita que o jovem era muito preguiçoso. Ele não queria fazer nada que representasse para ele qualquer tipo de esforço, né, ou trabalho. A preguiça o dominava. E aí houve uma explicação para aquela preguiça dele, que era um gatilho lá do pretérito. Ele houvera sido uma pessoa muito rica, né? E tudo era feito por ele. Então ele não estava acostumado a trabalhar. Então a gente precisa superar essas imperfeições que a gente já nasce em condição inversa, sem aquela riqueza de outrora, exatamente para burilarmos e para que possamos ir progredindo gradualmente, superando, né, essa preguiça que nos imobiliza. Ódio contra o amor. Então, o amor é que rompe a multidão dos pecados, né? Como Jesus falou. Cobre a multidão dos pecados, como Jesus falou a Pedro. E aí, André termina com o seguinte texto. Na intimidade da alma, impulsos inferiores atacam os sentimentos nobres, dificultando o esforço de transformação moral, de tal forma que esse duelo íntimo só terá fim quando sua lealdade às lições de Jesus garantir a vitória do bem. Então, o que André quis dizer? Não basta nós conhecermos as verdades que o nosso mestre trouxe, se não a colocarmos em prática. E como colocar em prática? Aí Santo Agostinho, não é? Nos dá a receita, lá na questão 919, de O Livro dos Espíritos, com o Conhece-te a ti mesmo. É preciso, para a nossa reforma íntima, nós sermos honestos conosco mesmo, nós auscultarmos as nossas reações equivocadas, para que possamos
identificar com clareza o nosso autoconhecimento, a partir de reconhecermos com humildade onde estamos falhando. Aí sim, passamos para a segunda etapa, que demanda esforço constante para domar essas más inclinações. É um esforço cotidiano. Quantas vezes nos surpreendemos fazendo coisas que a gente mesmo fala, nossa, não era para eu fazer mais isso. Pelo tanto que eu já estudei na doutrina espírita, não é verdade? É a todo momento vigiai e orai. Só assim nós chegaremos no nosso autoaprimoramento, quando estivermos fazendo todo esse esforço para agirmos de acordo com o conhecimento que o nosso querido mestre nos trouxe. É isso, meus queridos irmãos. Muita paz em nossos corações. E agora, vamos passar a palavra para o nosso querido senhor Hernandes, né? Para a fluidificação da água. Até a próxima semana, se Deus quiser. Vamos agora cuidar da fluidificação da água. O que significa isso? Nós estamos cuidando aqui com a energia cósmica, a energia curativa. A vida é formada de energia. Então, no culto do Evangelho, nós estamos condensando essa energia, direcionando-a aqui para a água. E isso depois que nós sorvermos a água, essa energia estará fortalecendo. Nós podemos, inclusive, dizer aqui para várias pessoas que tiverem os males tais, que essa água receba essas energias curativas relativas àqueles que vão dela fazer uso. Assim posto, pedimos aqui a espiritualidade que projetemos nestas águas a energia cósmica curativa. A água absorve e depois aqueles que dela vierem fazer uso serão altamente beneficiados. Isso é um remédio salutar. Mas é necessário também acrescentar aqui a fé. Essa fé não está escrita. Se nós não tivermos fé, nada disso aqui tem validade. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos e participantes, estamos encaminhando para o final do encontro, onde mostraremos aqui a nossa gratidão pela oportunidade do trabalho, pela reunião familiar, pela presença do Cristo em nossos lares, em busca da paz, do apaziguamento familiar. E vamos juntos dizer o Pai Nosso. Esse Pai Nosso pode ser mental ou falado. Vamos falar, coisa que nós não fazemos há muito tempo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Lembremos sempre de que temos que chegar aqui, o coração pode chegar meio pesado, mas a saída tem que ser leve. Perdão para tudo, perdão a todos. Gratidão e louvor a Deus.
Muito obrigado pela participação de todos. Que assim seja.